I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Círculo ou circunferência? Qual a diferença? Então, né? Muita gente confunde entre um e o outro, o que é um círculo ou o que é uma circunferência. E no fundo não são as mesmas coisas. E é isso que a gente vai explicar agora, né? Qual a diferença entre círculo e circunferência. Para exemplificar, veremos o seguinte: cada um tem um valor diferente. Então, a gente tem aqui 4 moedas, cada uma com um tamanho diferente. E aí é o seguinte: se eu pegar a moeda de R$1 e remover, eu vou obter o contorno dela. Esse contorno é o que a gente chama de circunferência. A região ocupada pela moeda é o que a gente chama de círculo. Então, essa moeda aqui ela está ocupando uma região. Essa região que ela ocupa é uma área, ou seja, ela está ocupando uma área dentro da minha circunferência. Toda circunferência ela tem algumas propriedades e a gente vai ver aqui daqui a pouco. Então, com outras palavras, né? O círculo é a parte interna de uma circunferência e a circunferência é a parte que limita o círculo. Então, a moeda ela tem essa bordazinha aqui, ó. Essa borda é o que a gente chama de circunferência. Toda a região que está dentro da circunferência a gente chama de círculo. Vamos lá. Para entender a diferença entre círculo e circunferência, vamos primeiro para a definição de circunferência. Então, se eu pegar vários pontos, que são esses em azuis aqui, a distância desses pontos azuis até esse ponto O aqui verde, ela vai ser sempre a mesma. Então, eu tomei aqui o ponto O, esse ponto verde e o ponto A. Esse ponto A, ele está em cima da minha circunferência. Esse ponto O, ele está dentro do meu círculo. Então, a distância de O até A, ou a distância de O até qualquer outro ponto que eu pegue que pertence à minha circunferência, ela vai ser a mesma. Então, se eu pegar qualquer ponto que esteja fora dessa limitação aí, ou dentro ou fora, esse ponto não vai pertencer à minha circunferência. Então, o que acontece? A circunferência ela é formada por todos os pontos que sempre vai ter a mesma distância desses pontos até o ponto O. E na geometria a gente define da seguinte forma: esse ponto aqui verde que eu chamei de O, ele nada mais é do que o centro da nossa circunferência. E a distância desse ponto O até qualquer ponto aqui que pertence à minha circunferência, a gente chama isso de raio. A distância de um ponto pertencente à circunferência a um outro ponto também pertencente à circunferência que passe pelo centro, a gente chama de diâmetro. Ou seja, o diâmetro da circunferência ele vai ser 2 vezes o raio da circunferência. E aí, essa definição ela vai ser bastante importante para a gente no sentido de entender comprimento e área da circunferência. Vai ter o seguinte: essa linha vermelha aqui, que está delimitando a região verde, essa linha vermelha, a gente diz, essa linha vermelha aqui, a gente diz que ela é a circunferência, e a região verde é o que a gente diz ser o círculo. Esse traço azul aqui, que vai desde a minha linha vermelha até esse ponto verde central aqui, que está no centro do círculo, é o raio. E aí a gente viu que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então a gente vai ter o seguinte, ó, se eu pegar essa linhazinha vermelha e segmentar ela, torar e esticar, a gente vai ter isso aqui, ó. Então nós temos um segmento de reta. Esse segmento de reta é o que a gente diz ser o comprimento
da circunferência. E aí esse comprimento da circunferência, ele é dado da seguinte forma. Sempre que eu pegar esse comprimento, essa parte vermelha aqui, a distância dela dividido pela distância do diâmetro, ela vai ser sempre o mesmo. Ou seja, a gente vai ter que o comprimento da circunferência, que a gente chama de C, dividido pelo diâmetro da circunferência, independente de qual seja essa circunferência, o valor ele vai ser sempre o mesmo. E esse valor a gente chama ele de π. π é uma constante e ela vai ter sempre um mesmo valor, que é 3,14 aproximadamente. Então, se a gente for descobrir, nosso objetivo é descobrir o comprimento da circunferência, a gente pega C, comprimento, vai ser igual a π vezes o diâmetro. Mas eu sei que o diâmetro, ele vale 2 vezes o raio. Então, o comprimento da circunferência é igual a π 2 vezes raio. Ou seja, o comprimento da circunferência é igual a 2πr. Essa é a nossa formulazinha para chegar no comprimento da circunferência, que é a famosa catupiry, que seria a borda de uma pizza. Então, a gente pode ir lá para a circunferência e imaginar o seguinte: eu tenho uma pizza aqui, que é essa região verde. A região vermelha é a borda dela. Então, como é que eu calculo a borda da pizza? Comprimento é igual a 2 vezes π vezes r, o famoso catupiry. Ok? Vamos lá para a área da circunferência, então. Para a área da circunferência, eu vou explicar utilizando lá as moedas que eu mostrei no início. Então, temos o seguinte: para entendermos a área de uma circunferência, ou simplesmente a região que compreende o círculo, a gente vai ter o seguinte: se eu pegar várias circunferências diferentes, sempre uma menor do que a outra, eu consigo colocar uma dentro da outra, certo? Então, cada vez que eu pegar uma circunferência menor, eu vou sempre conseguir fazer isso aí. Então, simbolicamente, a gente vai ter o seguinte, ó. Eu vou ter uma circunferência maior aqui, que é que nem se fosse a circunferência que delimita a moeda de R$1, que é essa preta. A verde seria a moeda de 25 centavos, a vermelha a moeda de 50 centavos, a azul a moeda de 10 centavos e assim por diante. Então, cada vez que eu for pegando uma circunferência menor que a outra, a gente vai obter isso aí. E aí, sempre vai existir entre uma circunferência e outra, uma terceira circunferência que vai ser menor do que a primeira e maior do que a segunda. E aí, todas essas circunferências vai compreender uma região que a gente viu lá em cima, que vai ser o nosso círculo. Então, como é que a gente calcula a área desse círculo? Então, imagine o seguinte: eu pego, vamos imaginar como se aqui fosse cordas. Eu pego a corda que está representando essa linha preta aqui, e aí eu estiro ela aqui. Pego a corda verde, estiro ela aqui, a vermelha estiro, a azul vou estirando todinhas. É óbvio que como uma circunferência externa é sempre maior do que a circunferência interna, a gente vai ter essa representaçãozinha aqui, ó. A preta maior que a verde, maior que a vermelha, maior que a azul, maior que a laranja, maior que a roxa, maior que a vermelha e assim por diante. Se eu for continuando, é óbvio que dá para ver que isso vai formar um triângulo. E aí vamos contornar esse triângulo aqui para poder observar o seguinte. Então a gente tem isso aqui. E aí o que a gente pode observar? Essa linha aqui de baixo, que é a linha preta, ela é o comprimento dessa circunferência preta. Então, se eu pegar todas essas circunferências aqui dentro e transpor para dentro do triângulo, é óbvio que a região ocupada por essas linhas aqui também vai ser a mesma região ocupada por essas linhas aqui. Logo, a área dessa circunferência, a região desse círculo, vai ser igual à área desse triângulo.
Ora, mas como é que eu calculo a área de um triângulo? Base, então a gente tem que a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. É de convir que a gente tem o seguinte: a base do triângulo é isso aqui, que é o comprimento da circunferência. Então, a gente tem que esse B nada mais é do que o meu comprimento. Comprimento da minha circunferência. Essa altura aqui, se a gente parar para observar, vai ser a distância da primeira circunferência até a circunferência externa, certo? Então, quem é a primeira circunferência? É o centro da circunferência, o que a gente chamou lá no início de O. Quem é esse outro ponto aqui? É um ponto qualquer que pertence à minha circunferência preta. Ora, mas a distância do O até esse ponto aqui, que lá no início eu chamei de A, é o nosso raio, ou seja, é o raio da circunferência. Então, esse H aqui, que a gente tem na fórmula, esse H é o nosso raio. Então, para calcular a área da circunferência, a gente calcula da seguinte forma: A vai ser igual a base, mas quem é a base? É o comprimento da circunferência. Então, quem é o comprimento da circunferência? 2πr vezes o raio novamente. Isso tudo dividido por 2. Desenvolvendo, tenho 2 em cima, 2 embaixo, eu posso simplificar, vai sobrar πr vezes r. Mas r vezes r é r ao quadrado. Então, a gente vai ter a área igual a πr ao quadrado. E aí a gente chegou na área. Então, é isso aí que a gente tem, ó. A área do círculo é o mesmo que a área do triângulo, que é dado por πr